Imagine viver cercado por milhões de pessoas e, ainda assim, sentir um vazio que consome lentamente por dentro. A solidão, silenciosa e invisível, tornou-se uma epidemia moderna, corroendo vidas sem alarde. Não importa se você está em uma metrópole barulhenta ou em um quarto silencioso. A ausência de conexão real pode ecoar mais alto do que qualquer multidão. Hoje vamos falar sobre o mal que cresce escondido nos cantos da mente e da alma. A solidão e como ela se transforma em uma prisão sem grades, mas com paredes que sufocam cada vez mais. Há quem acredite que solidão é apenas estar sozinho, sem companhia física. Mas a verdade é mais cruel. Solidão é sentir-se desconectado do mundo, mesmo quando se está acompanhado. É jantar em família, sem que ninguém realmente olhe nos olhos. É caminhar pelas ruas e sentir-se invisível, como se a própria existência fosse apenas uma sombra sem importância. A solidão não se limita à falta de pessoas, mas à falta de vínculos significativos, à ausência de acolhimento, à carência de escuta genuína. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já esteve cercado de gente e, mesmo assim, sentiu-se profundamente só? Essa sensação não é um detalhe sem importância. É um alerta de que algo dentro de nós está se deteriorando. O cérebro humano foi moldado para viver em tribos, em grupos, em comunidade. Precisamos da troca, do toque, do olhar. Quando isso nos é negado, quando a vida moderna substitui o contato humano por interações superficiais nas redes sociais, o vazio se instala. E esse vazio pode se transformar em dor. A ciência já mostra que a solidão prolongada tem efeitos devastadores no corpo. O coração bate mais rápido, os níveis de estresse aumentam, o sono se fragmenta, a imunidade despenca. Estudos compararam a solidão a fumar 15 cigarros por dia. É uma ferida invisível, mas que corrói cada parte do organismo. E o mais cruel, ela raramente dá sinais claros. Age como um veneno lento, silencioso, discreto, que só mostra sua força quando já nos sentimos quebrados por dentro. No fundo, a solidão também é um espelho. Ela nos força a encarar nossos medos mais profundos. O medo do abandono, o medo de não sermos amados, o medo de não sermos suficientes. Esses medos muitas vezes ficam escondidos sob camadas de rotina e distrações. Mas quando a noite cai e as vozes se calam, eles ressurgem com uma força avassaladora. É nesse momento que muitos se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Será que alguém realmente se importa? Essa é a pergunta que ecoa em milhões de mentes, todos os dias, em silêncio. E aqui está a parte mais sombria. A solidão é um dos maiores combustíveis da depressão. Ela alimenta a ideia de que somos descartáveis, irrelevantes, insignificantes. Quando nos sentimos sozinhos, tendemos a acreditar que não há saída, que nada pode mudar. Mas essa é uma armadilha. É a voz da solidão, que sussurra mentiras até que passem a parecer verdades. A solidão distorce a realidade e faz com que cada falha, cada ausência, cada silêncio soe como prova de que não merecemos amor ou atenção. Neste vídeo, vamos explorar o peso da solidão em nossa época, entender como ela se esconde nas brechas da vida moderna e refletir sobre os caminhos possíveis para escapar de suas garras. Mas antes de avançar, deixo aqui um aviso sério. Se em algum momento você sentir que esse vazio é insuportável, se os pensamentos sombrios começarem a dominar sua mente, busque ajuda. Converse com alguém de confiança. Procure um profissional de saúde mental. Você não precisa enfrentar esse labirinto sozinho. Há mãos estendidas, mesmo quando você não as enxerga. Fique comigo até o final, porque o que vamos desvendar não é apenas uma análise fria. É uma jornada pela escuridão da alma humana, para que juntos possamos acender pequenas velas de compreensão, esperança e cura. A solidão é o mal silencioso do nosso tempo, mas não precisa ser o seu destino. Vivemos em uma era onde a aparência de conexão muitas vezes substitui a conexão real. As redes sociais prometem proximidade, mas frequentemente entregam apenas ilusão. Quantas curtidas, quantos comentários, quantas visualizações são suficientes para preencher o vazio da ausência de alguém que realmente nos escute?
A solidão se disfarça no brilho das telas, e enquanto sorrimos para selfies cuidadosamente editadas, um abismo silencioso se aprofunda dentro de nós. É curioso notar como, no passado, a solidão era associada a geografias distantes. Um explorador em alto mar, um eremita na montanha, um prisioneiro em sua cela. Hoje, no entanto, a solidão não depende da distância física, mas da distância emocional. Podemos estar sentados lado a lado em um café lotado e, ainda assim, sentir que não pertencemos, que não estamos sendo vistos. O mundo se transformou em uma vitrine, onde todos mostram suas melhores versões, mas escondem suas cicatrizes. E é nesse contraste entre aparência e essência que a solidão ganha força. A máscara social se tornou um recurso de sobrevivência. Fingimos estar bem, repetimos que está tudo certo, mesmo quando por dentro há tempestades. Por quê? Porque a sociedade contemporânea trata a vulnerabilidade como fraqueza. Não podemos chorar em público. Não podemos admitir que precisamos de ajuda. Não podemos mostrar que estamos cansados. Então guardamos, escondemos, abafamos. E pouco a pouco, a solidão se torna nossa única confidente. O silêncio passa a ser o lugar onde depositamos tudo aquilo que não podemos dizer em voz alta. A solidão, porém, não é apenas ausência. Ela é também presença. A presença constante de pensamentos que ecoam sem serem compartilhados. Quando não falamos sobre nossas dores, elas crescem. Quando não expressamos nossos medos, eles se multiplicam. E quando não nos permitimos ser humanos, o peso da existência se torna insuportável. Quantas pessoas você conhece que parecem fortes, alegres e bem-sucedidas, mas que, em silêncio, travam batalhas invisíveis? Essa é a realidade de uma geração que aprendeu a se esconder atrás de filtros e frases prontas. Mas há algo ainda mais profundo. A solidão reforça a sensação de que não somos compreendidos. E, de certa forma, essa percepção pode ser real. Afinal, cada um de nós carrega dentro de si um universo particular de memórias, dores, esperanças e fantasmas. É impossível que alguém nos compreenda por completo. Contudo, é justamente nesse reconhecimento da limitação humana que mora a chave. Não precisamos de compreensão total, mas de presença genuína. Precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir sem julgar, a acolher sem tentar consertar, a simplesmente estar ali. Isso por si só já é um antídoto contra a solidão. No entanto, o mundo moderno nos empurra para a velocidade, para a produtividade, para a distração constante. Conversas profundas são substituídas por mensagens rápidas. Abraços são trocados por emojis. Desabafos são resumidos em tweets. Estamos nos tornando especialistas em comunicação superficial, mas analfabetos em intimidade emocional. E a solidão agradece, crescendo como uma sombra alimentada por cada silêncio não preenchido, por cada palavra não dita, por cada afeto negado. Há ainda um aspecto cruel nesse processo. A comparação constante. As redes sociais nos jogam diariamente em um campo de batalha invisível, onde medimos nosso valor pelo sucesso alheio. Se alguém viaja, sentimos que estamos parados. Se alguém conquista, sentimos que estamos ficando para trás. Se alguém parece feliz, sentimos que nossa tristeza é um fracasso. Mas tudo isso é ilusão, uma vitrine, uma máscara. A verdade é que, por trás de cada imagem, há dores ocultas, há medos não confessados, há solidões que não aparecem na tela. E quando acreditamos demais na farsa, nossa própria solidão se torna ainda mais pesada. Neste ponto, é inevitável reconhecer: a solidão não é apenas um mal individual, ela é também um sintoma coletivo. Estamos criando sociedades que estimulam a competição acima da cooperação, a aparência acima da verdade, o desempenho acima da saúde. O resultado é uma multidão de pessoas aparentemente conectadas, mas emocionalmente órfãs. Vivemos juntos, mas não nos pertencemos. Caminhamos lado a lado, mas não nos enxergamos. Produzimos mais do que nunca, mas sentimos menos do que jamais sentimos. Talvez o maior desafio da nossa era seja justamente resgatar a coragem da vulnerabilidade. Permitir-se dizer: eu não estou bem.
Abrir espaço para que o outro responda: eu também não. Criar laços onde não haja necessidade de máscaras, onde o silêncio possa ser compartilhado sem vergonha, onde a dor não precise ser escondida para não incomodar. Esse é o caminho para quebrar o ciclo da solidão. Transformar o silêncio individual em diálogo coletivo. E assim, aos poucos, devolver humanidade ao que está sendo engolido pelo vazio. Por isso, se você sente que veste essa máscara todos os dias, saiba que não está só. Milhões vivem a mesma batalha invisível. Mas a diferença está em não deixar que essa máscara se torne permanente. Há saída, há mãos estendidas, há vozes dispostas a ouvir. Não hesite em buscá-las. O silêncio pode ser confortável, mas também pode ser fatal. E sua vida, por mais que a solidão tente convencer do contrário, tem valor imensurável. As grandes cidades nunca dormem. Há sempre buzinas, passos apressados, vozes que se cruzam nas calçadas, luzes que piscam nas janelas dos prédios. E ainda assim, em meio a tanto movimento, há quem sinta uma solidão esmagadora. É o paradoxo urbano. Quanto mais gente ao redor, mais invisível nos sentimos. A solidão nesses lugares não é a ausência de pessoas, é a ausência de vínculos. É estar cercado por milhares e, mesmo assim, sentir-se como um náufrago perdido no meio do oceano. O vazio das cidades é um dos maiores laboratórios da solidão moderna. A pressa constante cria barreiras. Ninguém tem tempo de parar para ouvir. As conversas se limitam a frases automáticas. Bom dia, tudo bem? Até logo. Palavras ditas sem intenção, sem peso, sem verdade. Não são diálogos, são protocolos. E quando nos acostumamos a essa superficialidade, esquecemos como é ser verdadeiramente escutado. Esquecemos o valor de um olhar que se demora, de um abraço que não é apressado, de uma presença que não está com metade da atenção no celular. As cidades também reforçam a cultura do desempenho. Cada esquina parece exigir que provemos algo: status, conquistas, aparência. Trabalhamos mais horas do que nunca, acumulamos compromissos, corremos atrás de metas que nunca acabam. No fim do dia, voltamos para apartamentos cada vez menores, onde o silêncio pesa mais do que qualquer ruído externo. A rotina se torna um ciclo onde sobra pouco espaço para a intimidade real. E quando a solidão bate, a tentação é se distrair com ainda mais velocidade. Mais séries, mais redes sociais, mais tarefas. Mas o vazio não se preenche com excesso, ele se expande. A solidão urbana também é agravada pela competitividade. Somos ensinados a olhar para o outro como adversário e não como aliado. No trabalho, na vida social, até nos relacionamentos. É como se estivéssemos sempre em disputa por atenção, reconhecimento, afeto. Mas esse jogo não tem vencedores, apenas perdedores silenciosos. Cada vitória superficial reforça a sensação de que algo essencial nos escapa. Afinal, do que adianta subir os degraus do sucesso se não há ninguém esperando no topo? É nesse contexto que surgem os sintomas invisíveis: ansiedade, insônia, sensação de não pertencimento, crises de pânico. O corpo grita o que a mente tenta calar. O vazio começa a se infiltrar em pequenos detalhes: o desânimo em sair de casa, a falta de energia para responder mensagens, a dificuldade em criar laços. Aos poucos, a solidão se transforma em isolamento. E o isolamento, se não tratado, pode abrir portas perigosas para a depressão profunda. O mais cruel é que, muitas vezes, as cidades estão cheias de possibilidades de encontro, mas os muros invisíveis são mais altos do que os prédios. O medo de rejeição, o receio de incomodar, a vergonha de parecer vulnerável. Quantos vizinhos dividem a mesma parede sem nunca se conhecerem? Quantas pessoas cruzam diariamente o mesmo trajeto sem jamais trocarem uma palavra? O anonimato protege, mas também aprisiona. A verdade é que a solidão urbana é reflexo de uma sociedade que perdeu a arte da comunidade. Antigamente, as praças eram lugares de encontro. As mesas de jantar eram espaços de partilha. As conversas eram demoradas. Hoje, tudo é fragmentado. O contato humano virou uma opção, e não uma necessidade. E nessa escolha,
muitos se perdem. A solidão cresce no concreto, como erva daninha em rachaduras, tomando conta das vidas sem pedir permissão. Por isso, é preciso fazer um alerta. Se você sente esse peso todos os dias, se a rotina se transformou em um deserto emocional, não ignore os sinais. Não naturalize o vazio. Não acredite que viver desconectado é normal. A solidão pode se disfarçar de independência, mas no fundo é apenas ausência. Uma ausência que machuca, que corrói, que mina a alegria de existir. Reconhecer isso é o primeiro passo para buscar ajuda. E aqui, mais uma vez, reforço: não enfrente esse caminho sozinho. A depressão e a solidão não são fraquezas, não são falhas de caráter, são dores legítimas que merecem atenção. Se você sente que o silêncio da cidade ecoa dentro de você de forma insuportável, procure apoio. Um amigo, um familiar, um profissional. Às vezes, um simples gesto pode se transformar em um farol na escuridão. Você não precisa carregar esse peso em silêncio. A solidão não grita, ela sussurra. Não invade de repente, mas se infiltra pouco a pouco. É como uma névoa que no início parece inofensiva, mas que aos poucos cobre toda a paisagem da vida. Você talvez nem perceba quando começou. Foi naquele convite recusado, naquela mensagem deixada sem resposta, naquela ligação que nunca veio. Foi na rotina repetida, no trabalho que consome, no fim de semana que passa em branco. De repente, você se dá conta de que está cercado pelo silêncio, e que esse silêncio se transformou em companhia constante. O inimigo invisível da solidão é justamente a sua capacidade de se disfarçar. Muitas vezes, não admitimos que estamos solitários. Preferimos dizer que estamos ocupados, independentes, focados em nossos próprios projetos. Mas, no fundo, há uma diferença entre gostar da própria companhia e ser prisioneiro dela. A solidão não escolhida tem gosto amargo. Ela pesa no peito, fragiliza a mente e nos faz acreditar em mentiras cruéis sobre quem somos. Sussurra que não somos dignos de amor, que ninguém realmente se importa, que nossas presenças são irrelevantes. Essas são as armas mais letais da solidão, os pensamentos que se tornam correntes. E quando esses pensamentos se repetem, eles moldam nossa percepção. Começamos a enxergar rejeição onde não há. Interpretamos silêncios neutros como recusas. Supomos que todos têm alguém menos nós. É uma distorção cruel da realidade que reforça o ciclo da dor. Assim, a solidão deixa de ser apenas circunstância e passa a ser identidade. Já não dizemos estou sozinho. Passamos a acreditar eu sou sozinho. Essa pequena diferença é devastadora. É a fronteira entre um estado temporário e uma sentença permanente. E é justamente nesse ponto que a solidão abre portas para a depressão. A depressão é, muitas vezes, a solidão levada ao extremo. É o silêncio que se tornou insuportável. É o vazio que se transformou em abismo. E o mais perigoso é que ela também se esconde. Pessoas depressivas podem sorrir, trabalhar, sair de casa, postar fotos. Podem parecer funcionais, mas por dentro carregam um peso que ninguém vê. São guerreiros silenciosos, travando batalhas em campos que não aparecem em retratos. Esse é o verdadeiro inimigo invisível, uma dor tão profunda que raramente se mostra por completo. Mas aqui é preciso fazer uma pausa. Se você se reconhece nessas palavras, se sente que a solidão deixou de ser apenas uma fase e se tornou um estado permanente, não ignore os sinais. Isso não é fraqueza, não é falta de esforço, não é preguiça, é dor legítima. É um alerta de que você precisa de cuidado, apoio, acompanhamento. Procurar ajuda não é admitir derrota, é o contrário. É o maior ato de coragem que alguém pode ter. Dizer, eu preciso de ajuda, é resistir contra as correntes invisíveis que tentam nos afundar. É recusar-se a ser engolido pelo silêncio. E saiba, ajuda existe. Existem profissionais preparados, linhas de apoio, amigos que talvez você não imagine, mas que se importam. A solidão quer que você acredite que ninguém ligaria se você sumisse. Mas isso é mentira. Sempre há alguém que se importa,
mesmo quando sua mente insiste em negar. Sempre há mãos estendidas, ainda que você não consiga enxergá-las de imediato. A vida, por mais pesada que pareça, tem valor. E você tem valor. Mais do que pode imaginar neste momento. O inimigo invisível dentro de nós só se fortalece quando acreditamos em suas mentiras. Mas quando temos coragem de falar, de compartilhar, de buscar apoio, a névoa começa a se dissipar. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas cada palavra dita, cada encontro aceito, cada passo em direção à conexão é uma fenda aberta no muro da solidão. E é por essas fendas que a luz volta a entrar. Existe um custo invisível em se calar. A solidão, quando guardada dentro de nós, não desaparece. Ela cresce. Cresce como um eco que se repete em corredores vazios, como uma ferida que parece pequena, mas infecciona lentamente. O silêncio pode parecer proteção, mas muitas vezes é a armadilha perfeita. Ele nos impede de pedir ajuda, nos afasta ainda mais daqueles que poderiam estender a mão, e nos faz acreditar que é melhor sofrer em segredo do que incomodar alguém com nossa dor. Esse é o preço do silêncio. Transformar a solidão em prisão. Quantas vezes você já ensaiou contar a alguém o que sente, mas desistiu no último instante? Quantas mensagens apagou antes de enviar? Quantas vezes respondeu, "Estou bem", enquanto por dentro tudo gritava o contrário? Esse comportamento parece banal, mas cada renúncia fortalece a solidão. Cada vez que escondemos nossa dor, reforçamos as correntes que nos prendem. O que poderia ser um momento de conexão se torna mais um tijolo no muro que nos separa do mundo. O silêncio, além de cruel, é enganador. Ele nos convence de que não precisamos de ninguém, de que conseguimos lidar sozinhos. Mas o ser humano não foi feito para viver isolado. Nossa própria biologia é prova disso. Cérebros moldados pela cooperação, corações que se acalmam com um abraço, corpos que reagem melhor quando têm companhia. A solidão prolongada, combinada ao silêncio, é uma forma de tortura psicológica que nos enfraquece em todos os aspectos: físico, mental e emocional. O preço também se manifesta em sintomas discretos: cansaço sem explicação, insônia, dificuldade de concentração, falta de energia para tarefas simples. Aos poucos, a chama da vida vai diminuindo. O silêncio apaga o riso, rouba o brilho do olhar, retira o gosto das coisas. Nada mais empolga, nada mais parece fazer sentido. É nesse ponto que a solidão deixa de ser apenas incômoda e se transforma em perigosa, porque quando nada mais faz sentido, a escuridão ganha espaço para sussurrar ideias ainda mais sombrias. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Não há vergonha em pedir ajuda. Não há fraqueza em falar da própria dor. O silêncio só é vantajoso para a solidão, nunca para você. Romper esse ciclo pode começar com algo simples: uma mensagem, uma ligação, uma conversa honesta. Pequenos gestos podem quebrar muros que pareciam intransponíveis. A coragem não está em carregar o fardo sozinho, mas em admitir que ele é pesado demais para um só par de ombros. E se você está ouvindo estas palavras e se reconhece nesse silêncio sufocante, lembre-se, você não está sozinho nessa experiência, ainda que tudo dentro de você insista no contrário. Milhões de pessoas vivem a mesma batalha invisível todos os dias. A diferença está em não se deixar vencer pelo silêncio. Há esperança no ato de falar, há cura no simples fato de ser ouvido. Sua vida importa, sua história importa, e sua dor merece ser respeitada. Não permita que o silêncio dite o seu destino. A solidão deixa marcas que não aparecem em radiografias, mas que moldam a alma como feridas abertas. São cicatrizes invisíveis que carregamos no olhar, no corpo curvado, no jeito de falar. Quem já conviveu por tempo demais com o vazio, sabe que não se sai dele sem marcas. É como caminhar por um deserto. Mesmo que um dia a chuva volte, a poeira que ficou presa nos pulmões continuará lembrando a travessia. Essas cicatrizes se manifestam em formas sutis: medo de se abrir novamente, dificuldade em confiar, resistência a criar novos vínculos, porque o passado ensinou que vínculos podem doer. É comum que, após longos períodos de solidão, até mesmo a proximidade pareça ameaçadora. A pessoa aprende a sobreviver sozinha,
E quando alguém tenta se aproximar, isso soa como invasão. A defesa se ergue, o coração se fecha. A solidão, então, se perpetua, não porque não haja oportunidade de conexão, mas porque o medo fala mais alto. O impacto também se estende à identidade. Quando nos acostumamos a viver em silêncio, passamos a nos definir por ele. Já não dizemos apenas estou só. Passamos a acreditar eu sou só. Essa mudança sutil, quase imperceptível, destrói lentamente a autoestima. O ser humano precisa de espelhos humanos para se reconhecer. Precisamos dos olhos do outro para validar nossa existência. Sem isso, a imagem que temos de nós mesmos se distorce. A solidão nos faz acreditar que somos menos quando, na verdade, somos apenas feridos. Outro efeito é o isolamento voluntário. Muitos que sofrem com a solidão se afastam do convívio social, não por falta de desejo, mas por autoproteção. É uma tentativa inconsciente de evitar rejeição. Melhor se isolar do que sentir a dor de ser ignorado. Mas essa lógica, por mais que pareça segura, apenas reforça o ciclo. Quanto mais nos isolamos, mais acreditamos que não somos dignos de companhia. E quanto mais acreditamos nisso, mais nos isolamos. É uma espiral sem fim, que pode arrastar a vida para um estado de sombra permanente. Há ainda as cicatrizes que afetam diretamente a saúde mental. Ansiedade crônica, crises de pânico, sensação constante de vazio. O corpo reage à solidão como se estivesse em perigo. Hormônios do estresse inundam o sangue. O coração se acelera. A mente nunca descansa. Dormir se torna difícil. Acordar é um fardo. Viver se torna um ato mecânico. A vitalidade se esvai, deixando para trás apenas sobrevivência. Mas há algo importante a ser dito. Cicatrizes não são apenas lembranças da dor. Também são provas da resistência. Cada pessoa que sobreviveu à solidão carrega em si uma força que talvez ainda não reconheça. As cicatrizes invisíveis são marcas de batalhas vencidas. O desafio está em não permitir que elas definam o futuro. É possível, sim, reconstruir. É possível abrir espaço para novas conexões, mesmo depois de tanto tempo na escuridão. Se você sente essas cicatrizes, não se culpe, não se veja como alguém quebrado. Veja-se como alguém que sobreviveu ao deserto. As marcas que você carrega são parte da sua história, mas não precisam ser sua sentença. Buscar ajuda, aceitar apoio, abrir-se para o diálogo, tudo isso pode transformar cicatrizes em sinais de superação. É assim que se quebra o ciclo, reconhecendo a dor, mas não permitindo que ela dite quem você é. E, acima de tudo, lembre-se, pedir ajuda não apaga cicatrizes, mas impede que novas sejam abertas. E isso por si só já é um ato de salvação. A solidão é um mal silencioso, porque cresce nas sombras. Ela não faz barulho, não pede licença, não anuncia sua chegada. Mas, quando percebemos, já se instalou. É um inimigo invisível que rouba nossa energia, nossa autoestima, nossa esperança. E ainda assim, mesmo diante dessa escuridão, é possível encontrar caminhos de volta. Sempre existe uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. O primeiro passo é reconhecer. Admitir que dói, que pesa, que sufoca. Tirar a máscara e dizer, eu não estou bem. Essa simples frase tem poder. Ela abre brechas nas paredes do silêncio. Permite que outras vozes se aproximem. Dá espaço para que o cuidado entre. Reconhecer a solidão não é cair em derrota. É o início da libertação. O segundo passo é buscar. Buscar pessoas. Buscar apoio. Buscar mãos estendidas. Não espere que a ajuda caia do céu. Às vezes, ela está mais perto do que imagina. Em um amigo esquecido, em um parente distante, em um profissional pronto para ouvir sem julgamento. Buscar é um ato de coragem. É recusar-se a aceitar o destino que a solidão tenta impor. É lembrar que, apesar de tudo, você ainda deseja viver. O terceiro passo é recomeçar. E recomeçar não significa apagar o passado, mas aprender a caminhar mesmo com cicatrizes. Significa se permitir novos encontros, novas conversas, novas esperanças. É um processo lento, mas possível.
Cada pequeno gesto conta. Um passeio ao sol, uma ligação inesperada, um abraço aceito. Pequenos tijolos que juntos constroem pontes de volta ao mundo. E se você se reconheceu em cada palavra deste vídeo, lembre-se de algo essencial. Você não está sozinho. Ainda que a mente insista em dizer o contrário, ainda que a dor tente convencer você de que não há saída, a verdade é que sempre há. Sempre há alguém disposto a ouvir. Sempre há esperança. Sempre há vida para além do silêncio. O mal silencioso do nosso tempo não precisa ser o seu fim. Pelo contrário, pode ser o ponto de virada. Pode ser o momento em que você decide romper com as correntes, falar em voz alta, buscar ajuda e construir uma nova história. Você não é descartável, não é irrelevante, não é invisível. Você é vida, e sua vida importa. E antes de encerrar, deixo aqui um lembrete importante. Se a solidão já se transformou em peso insuportável, se os pensamentos escuros já tomam conta, procure ajuda profissional imediatamente. Há linhas de apoio, psicólogos, psiquiatras, grupos de acolhimento. Não se cale. Sua coragem em pedir ajuda pode ser a chave para recomeçar. Este foi mais um mergulho no Sombra do Saber. Se este vídeo falou com você, compartilhe. Alguém ao seu redor pode estar sorrindo por fora e gritando por dentro. E se deseja continuar explorando reflexões profundas como essa, inscreva-se no canal. Aqui transformamos silêncio em voz e sombra em compreensão. Porque no fim, o que todos nós buscamos não é apenas sobreviver ao vazio, mas encontrar dentro dele uma centelha de luz.